Olá, minha gente. Hoje quero falar sobre o dízimo, um tema bastante controverso e de muita discussão. E nós vemos que muitas pessoas, eu tenho aqui, hoje eu vou trazer de forma didática, eu tenho uma anotação aqui que está enumerada. Então eu vou citando o ponto número 1, 2 e assim por diante. Então você presta atenção porque é muito interessante. O dízimo é uma discussão muito controvertida e que cada um tem um ponto de vista, mas nós temos que ver o que é que a Bíblia diz a respeito do dízimo, não é mesmo? Então, vou citando aqui por ponto, né? Vou fazer uma forma um pouco diferente, vou olhar no papel aqui, porque a gente às vezes deixa partes importantes de comentar na sequência do tema. Então, fique atento aqui, se esse tema te interessar, vamos discutir um pouquinho, vamos ouvir um pouquinho esse comentário aí, que deve ser interessante. Tem alguns que diz assim que querem ser mais diplomáticos a respeito do dízimo, não querem chamar as pessoas de ladrão, aquele que não dá o dízimo. Não, mas isso não se faz, porque nós temos que ver o dízimo no Novo Testamento, porque lá não trata de Malaquias, que chama de ladrão e tal, né? Não, o texto do dízimo é lá em Hebreus, capítulo, especialmente o versículo 7.8, mas aí é complicado, esse é o número 1, né? Os diplomáticos citam Hebreus 7.8. Mas aí é pior, porque eles enganam o povo. Quer ver uma coisa? Diz, não, mas nós queremos dar o dízimo de Abraão, que foi voluntário. Não é o dízimo de Malaquias, que é obrigatório, e aí chama de ladrão ainda. Não, isso não se faz. Quer amansar a coisa, mas não adianta, porque daí engana mais ainda. Eu anotei aqui o seguinte: o de Abraão disse que era voluntário. Muito bem, é voluntário, mas não é nada desse dízimo que estão cobrando aí. Por que não é? Abraão dizimou, que está registrado só uma vez. E Abraão era rico, mas não dizimou do que ele tinha, ele dizimou do despojo de guerra que ele tomou do inimigo. E que outros reis e outras pessoas que eram líderes e venciam guerras, e eles guerreavam contra qualquer povo, também tinham esse costume de trazer como oferenda o dízimo dos despojos ao seu Deus. Como Abraão servia ao Deus verdadeiro, ele deu o dízimo a Melquisedeque como um símbolo de Jesus na época, né? Isso que a Bíblia fala, que Melquisedeque simbolizava Jesus. Mas foi só isso, ele deu só uma vez no dízimo, mas ele era rico, mas não continuou dizimando, segundo a Bíblia, e não foi dos bens dele. Então, não encaixa nesse dízimo que estão cobrando hoje. O dízimo que foi instituído na Bíblia, daí tinha regras. Também não encaixa no dízimo de hoje, porque não vão querer só o dinheiro, tem que ter, quem quer falar no dízimo tem que querer as regras do dízimo daquele tempo também, né? Então seria muito fácil querer só o dinheiro e não querer as regras. O dízimo do Antigo Testamento. Então o de Abraão não serve como modelo. E engana até porque esse texto que fala do dízimo de Abraão, no mesmo texto, logo ali no Hebreus 7.5, já liga com o dízimo da lei. É só ler. Dá para ver que é o mesmo que ia chegar lá na lei, né? O que chegou, porque foi falado isso, esse comentário já foi feito depois do dízimo da lei. Em Hebreus, no tempo dos apóstolos já, né? Então, quer dizer, eles percorreram ali no Hebreus 7.5, já vemos que o de Abraão não era outra coisa senão um dízimo que veio se ligar nesse mesmo da lei. E assim é que ele tinha regras e tinha motivos, né? As regras no tempo dos levitas, o motivo é que os levitas deviam receber dízimo porque eles não receberiam terras como as outras 11 tribos. Então as 11 tribos que receberam terras deviam trazer produtos da colônia como alimento e nunca dinheiro para os levitas que trabalhavam no tempo da lei. Porque eles não receberam terra e está dito que a herança deles seria o dízimo, porque eles não podiam sair dali do templo, porque tinham que trabalhar no templo naquele tempo, eles tinham que estar a serviço do povo que estava sempre chegando ali, trazendo animais para ser sacrificado para a reparação do pecado, até que Jesus viesse morrer uma vez só pela humanidade. Esse era o detalhe. Então, quer dizer, não tem nada a dizer que o de Abraão era espontâneo e o de Malaquias é obrigatório, mas vai no Hebreus 7.5 ali, se queres citar Hebreus,
e já vê que ele está vinculado com outro, com esse dízimo que realmente foi implantado para o sacerdócio levítico. E então eu já falei, né? Abraão deu só uma vez, e daquilo que não era seu, um despojo de guerra, né? Esse texto não é doutrina para dízimo, coisa nenhuma. Se fosse, então, os apóstolos, a carta aos Hebreus, do tempo dos apóstolos, então os apóstolos estariam administrando o dízimo. E nós vamos ver o motivo por qual eles não lidaram com o dízimo. E sim, ofertas voluntárias de quem pudesse doar para ajudar aos pobres. Diretamente, não é para pagar despesas também de igreja, porque igreja colocaram nas traduções da Bíblia, que eram sinagogas judaicas, Jesus era judeu e os apóstolos também, a sinagoga judaica, depois foram no cristianismo, depois que os apóstolos morreram, traduziram a Bíblia 2 vezes e alteraram tudo, e colocaram que era igreja, né? E daí tinha que dar o dízimo para pagar as despesas da igreja, mas eram sinagogas e eram congregações, querrilá, chamado querrilá, nas casas, nas residências, não tinha salário de nenhum líder, e nem tinha também despesa outras de organização religiosa, porque era uma congregação e trabalhavam gratuitamente. E em alguns lugares lá que diz assim que recebia salários de outros, isso é tradução que eles colocaram, eles mexeram com muita coisa, quando era sustento eles botaram salário. E se nós podemos provar, não podemos fazer agora, né? Mas vamos lá. Então, esse texto, de longe, dá para ver que não é doutrina. O que esse texto pretende? Esse texto pretende mostrar que Melquisedeque era um símbolo de Jesus e ele era muito superior a Abraão. E diz ali que nos versos 2, no verso do Hebreus 7, verso 2, Hebreus 7, verso 4 e o 7, fala diretamente o que o texto pretende ensinar, a superioridade. Diz assim em resumo, quem recebe o dízimo é o maior. Abraão deu o dízimo, era menor. Melquisedeque era maior, simbolizava Jesus. Por isso ele era maior, porque recebeu o dízimo e ainda abençoou Abraão. Diz assim, mas sem dúvida quem dá o dízimo é o menor e quem recebe é o maior e ainda tem poder de abençoar. É só isso que o texto quer ensinar. Tem nada ali, ali não é doutrina para dízimo, coisa nenhuma, que a doutrina para dízimo foi quando foi estabelecido para os levitas, a tribo de Levi que trabalhava no templo, e eles tinham que viver daquilo, porque eles tinham que estar todo dia a serviço do templo, a serviço do altar. Por isso que Paulo disse, quem trabalha no altar, viva do altar. Aí quiseram transformar um púlpito em altar para poder cobrar dízimo. Não, ele estava se referindo à Torá. Não tinha a Bíblia no Novo Testamento naquele tempo quando ele falou isso. Tinha só a Torá do Antigo Testamento. A Torá que chamam de Antigo Testamento. É só essas escrituras que tinham naquele tempo. Jesus e os apóstolos, quando falavam nas escrituras, falavam da Torá, do Antigo Testamento, da lei, da orientação. E daí, lá, quando Paulo falou no altar, ele estava falando desse altar de sacrifício de animais, lá, que eles tinham que oferecer o holocausto. Eles transformaram num púlpito, né? E tudo isso são pessoas que forçam doutrinas para poder cobrar o dízimo. Então, se fosse mandamento, como é que os apóstolos não lidaram com o dízimo? Eles seriam os maiores transgressores? Não, o motivo não é esse. Eles respeitaram aquilo que Jesus mudou da lei. Jesus veio e disse, não vem pensar que eu instruí a lei, eu vim cumprir a lei e cumprir, então acha que cumprir a lei que Jesus cumpriu, será que é cumprir a lei e botar dentro de uma caixa e passar um cadeado? Não, ele veio cumprir e Paulo disse que era para nós imitar ele, Paulo, porque ele imitava Jesus. E outro texto diz assim, quem crer em Jesus tem que andar como ele andou. Pois é, mas daí não se esqueça que Jesus foi o maior cumpridor da lei. E não disse que agora, quando eu vou para o céu, vocês inventam uma outra doutrina aí. Que essa que eu vivi aí, vocês tinham que viver igual eu, agora não pode mais. Pode ver que não tem fundamento isso. Isso foi aqueles que criaram o cristianismo logo após que Jesus e os apóstolos, Jesus ter ido para o céu e os apóstolos terem morrido. Por isso que traduziram a Bíblia 2 vezes e mexeram com isso. Então, se fosse doutrina, eu falei aqui, anotei aqui, então eles teriam cumprido. E também quem quer o dízimo,
Não vai querer só o dinheiro, né? Vai ter que querer as regras do dízimo. O dízimo era mantimento, era para o sacerdote levítico. Jesus, com a sua morte, modificou muitas coisas da lei. Não aboliu toda a lei, como também querem dizer, né? Não, mas muitas coisas da lei foi abolida no que se concerne às cerimônias do tabernáculo, do deserto, e que depois foi estabelecido no templo, holocausto de animais para remissão de pecados, uma vez por ano, traziam ali os animais para fazer o holocausto, e que Jesus veio e terminou com tudo isso. O que caiu automaticamente com a vinda de Jesus, que morreu e ressuscitou? Ele terminou com o sacerdócio levítico, porque ele disse que agora eu sou o sacerdote da ordem de Melquisedeque, e não mais de Levi. Com isso, o que ele tirou? Tirou o sacerdote que era o mediador entre Deus e os homens ali no templo. Não tem mais, ele diz, agora é direto comigo. Então derrubou o sacerdote, profetizou que logo o templo seria derrubado também, e automaticamente cessaria o dízimo, porque o dízimo tinha regras, era só em alimento, não era dinheiro, e era para aquela tribo. Não foi estendido ao Novo Testamento. Me mostre onde é que tem um texto no Novo Testamento da congregação Kehilá judaica de Jesus e dos apóstolos recebendo dízimo. Aí querem dizer, mas Jesus diz que é para dar vocês dão o dízimo do comido, mas esquecem da caridade, esquecem de fazer o bem, mas devia de manter o dízimo e fazer essas coisas. Mas isso era antes da morte dele. Jesus também cumpria a lei, e daí estava sujeito ao dízimo. Mas assim que morreu e ressuscitou, isso caiu fora. Também tem que saber esse detalhe, né? E então, se fosse mandamento, nós temos que dizer que a igreja primitiva, os crentes dizem que são os imitadores ou continuadores da igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Pois é, essa igreja de Atos dos Apóstolos guardava a lei em muita coisa. Claro que alguma coisa da lei caiu fora. Por exemplo, o templo, o dízimo, o mediador entre Deus e os homens. As leis nacionais de Israel não são para nós. A circuncisão também não, porque era uma marca do povo hebreu. Mas e o resto da lei? Quantas coisas que eles guardavam e que o cristianismo, fundado depois da morte do último apóstolo, anulou. Diz que não, agora nós somos salvos pela graça e não temos nada a ver com esse negócio da lei. Isso era para os judeus. Mas isso é a pessoa... Os fundadores de igreja deviam ter feito o que eu fiz, ir atrás, ir ao Egito, a Israel, a França, outros lugares, mas principalmente Israel e Egito. E ver lá nas terras bíblicas, ver lá nos museus, ver o que aconteceu naquele tempo, né? Para depois falar sobre essas coisas. Então nós vemos que não é assim que foi abolida a lei, não tem mais nada a ver com isso. Pois Paulo disse em Romanos 3:31, né? Ele fez uma pergunta e ele mesmo respondeu: vamos agora anular a lei porque nós somos salvos pela graça? Ele disse: de maneira nenhuma, vamos estabelecer a lei. Por quê? Porque a função da lei é a orientação. Sem lei, Paulo disse, não se sabe o que é pecado. E o dízimo e a justificação que Jesus fez é um capítulo separado. Leia o livro de Hebreus, você vai saber o que é que mudou da lei. Mudou o sacerdócio, os rituais da lei concernente ao tabernáculo. Está cercando só esse tema. Isso estava previsto que Jesus ia vir e alterar a lei. Alterar, não é anular. Porque, mas tem em Gálatas que diz lá, se você quer se basear na lei, então Cristo morreu em vão. Né? Quem está debaixo da lei está debaixo da maldição. Quem se baseia nas obras da lei, então Cristo morreu em vão, ou ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas que ignorância é essa? Paulo estava irritado com a ignorância dos Gálatas. Como quem diz, mas vocês são tão atrasados que não conseguem entender que a justificação que Jesus mudou na lei é concernente a esse capítulo aí de não ter que ser mais sacrificado animais agora. Ele substituiu isso. Mas quem é que diz que foi anulado toda a lei, o restante?
Paulo diz, eu sou cumpridor da lei. Veja lá, Atos 21 e 24, 22.3, eu acho que também tem lá. Está cheio de textos que eu não posso trazer aqui, que os apóstolos se confessaram rigorosos cumpridores da lei. E a igreja de Atos, ela era liderada por judeus, porque diz, não, os judeus rejeitaram Jesus e agora a igreja assumiu esse espaço e os judeus vão ser julgados lá no fim. Negativo, meu irmão, vai estudar para não passar vergonha, né? Porque a igreja de Israel, a igreja de Jesus que ele pronunciou é espiritual e ela nunca deixou de existir. Ele disse para que Israel seria a cabeça e nunca seria a cauda. E que eles eram o único povo de Deus. Desde lá do Monte Sinai de Moisés já tinha a palavra Kahal, que era a congregação, e veio até Jesus e continuou ali. Jesus era Kehilá, sinagoga judaica, e eles foram que receberam o Espírito Santo numa festa judaica. Eles foram os primeiros que receberam. E o primeiro gentil que pôde entrar na sinagoga deles foi Cornélio. Eles eram tudo judeus. E Pedro foi lá e sob as ordens de Deus, disse para Cornélio, agora nós vamos receber você aqui na nossa congregação. Mas Cornélio que teve que vir para a congregação dele, e não eles para a congregação de uma outra lá. Cornélio teve que vir para a congregação judaica deles. Por que nós sabemos que era judaica? Por duas coisas que você pode ler em Atos, nessa história de Pedro e falar com Cornélio, que todo mundo conhece. Vai ver outra hora isso aí. Dá para ver duas coisas bem claras. Quando Deus fez uma ilustração e mostrou vários animais para Pedro, e mandou que ele matasse e comesse, ele declarou sem querer que ele era rigoroso cumpridor da lei. Ele disse, Senhor, não entra coisa imunda na minha boca. Ele era guardador da lei de Levíticos 11. E confessou que tinha certos animais que ele não comia certa carne. Outra coisa que ele declarou, quando ele foi lá receber Cornélio, foi lá na casa de Cornélio que foi chamado lá, Deus mandou ele ir lá receber Cornélio na congregação judaica, não era igreja, como traduziram depois. Ele disse, gente, vocês sabem que nós somos judeus, nós não podíamos nem falar com vocês. Mas Deus disse para nós receber vocês, que vocês também vão ter oportunidade agora. E Deus que foram com Pedro e disseram assim, vede irmãos, que maravilha, os gentios também recebem o Espírito Santo como nós. Viu como eram eles os líderes da congregação? Jesus já tinha retornado ao céu, não tem mais como mexer nisso, e Pedro estava confessando ali que ele era guardador da lei, não comia certos tipos de animais. Daí Deus disse, não é isso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma comparação, uma ilustração. Eu estou dizendo para vocês não chamar os gentios de imundo. Vai lá e recebe Cornélio, foi o primeiro gentil que ingressou na congregação deles, que era judaica, não era igreja. Era a sinagoga judaica, Jesus era judeu, os apóstolos todos judeus, e era um cumpridor da lei. Paulo declara em vários textos, só que agora, nesse momento, eu não vou poder trazer aqui. Isso quer dizer, então, voltando para o dízimo, que se fosse mandamento, eles tinham cumprido. Mas por que o dízimo veio aparecer para as igrejas hoje? Porque muitos não creram no Messias naquela vez e ficaram dizimando no templo. E ficaram dizimando lá no templo, mas Jesus disse, esse templo vai ser derrubado. E foi. Que caiu o templo, caiu o sacerdote, o mediador, e caiu o dízimo por consequência, porque não tinha mais o sacerdote levítico. Então, isso tudo precisa ser levado em conta, né? Que quem quer dízimo tem que querer as regras daquela vez. E era a herança dos levitas, e era em mantimento. E outra coisa, querem ser sucessor. Quem quiser que seja sucessor da igreja primitiva dos apóstolos, pois então eles só arrecadavam oferta e entregavam para os mais pobres. Paulo disse, eu tenho direito, mas prefiro morrer do que fazer uso desse direito. Ele disse, eu e os meus companheiros, não tinha um pastor, mandando. Esse pastor, eu já tenho dito em outros vídeos, que era um dom, sempre quando aparecia a palavra pastor no Novo Testamento, está no grupo dos dons, onde tinha profeta, onde tinha mestres, onde tinha apóstolos, mas eram dons gratuitos. Não era cargo de chefia, vai subindo a escadinha até chegar pastor. Não tem nenhum lugar que diga que impuseram as mãos para consagrar um pastor. Não, era uma congregação de anciãos, uns vários, e eles se trocavam. Um ia trabalhar para poder sobreviver e ficava o outro.
Paulo, de repente, ia viajar ou ficava preso por algum tempo, os outros cuidavam. Ninguém era dono, ninguém era chefe. Ninguém dizia, ó, escuta aqui, eu sou pastor aqui, você é membro. Veja, né? Cuida aí com quem que tu tá falando. Eu que dou as ordens aqui. Jesus desmontou com isso também, né? Já falei em outros vídeos. Jesus diz assim, eu sou o pastor e vocês são todos irmãos. Nivelou tudo por baixo. E se tiver alguém do grupo aí que quiser ser líder aí, vai ter que ser servo, vai ter que ser abaixo disso. Por isso que Paulo mostra, onde tem muito, no traduzir a Bíblia para o grego, que não tinha nada a ver, depois para o latim, que não tinha nada a ver, mexeram em muitos termos. E vou citar só um que eu citei num vídeo anterior, falando sobre igreja. Como eles alteraram, e o pessoal lê essa Bíblia atual agora, e não sabe que na Bíblia judaica, por exemplo, no original hebraico, que Jesus falava o hebraico, é muito diferente, muita coisa. Por exemplo, Jesus disse, ó, quem quiser ser líder, seja servo. E lá num certo texto, que agora eu não lembro aqui, mas vocês sabem que esse texto existe, vão na concordância bíblica, vocês vão achar. Não é porque eu não citei o versículo agora aqui de cor, que não seja verdade. E ele disse assim, Deus me fez servo dessa boa nova. Mas na traduzir, os que fundaram a igreja já botaram Deus nos fez ministro. Opa, uma autoridade, ministro do evangelho. Viu? Mudaram para evangelho e ainda botaram ministro, não servo. Mas servo, que Paulo disse no original hebraico, esse bate com aquilo que Jesus tinha dito. Que quiser ser líder, seja servo. Eles não vão ter domínio sobre o povo. Você só pode servir de exemplo. Nada mais que isso. E não é um mandando, era um colegiado, era um grupo. E eles trabalhavam. Paulo disse, nós trabalhamos para viver. Ele falou, eu e os meus companheiros nos afadigamos dia e noite. E não queremos receber nada. E não é só isso. Nós fazemos isso para vocês, companheiros, para quem quiser abraçar essa causa, nos imitar. Foi uma ordem. Então não dá para pular esse capítulo aí. Não, tem que andar bem vestido, tem que ter um carro bom, tem que representar a igreja. Mas eles representam. Como é que os líderes da igreja primitiva representavam a igreja? Tem que ser igual àqueles para ser original. E como é que eles representavam? Eram idôneos, era um grupo de pessoas que tinham uma vida exemplar para a ovelha ir atrás deles, como quem diz, a ovelha olha e enxerga nele um pastor, que tem o dom de pastor, e é Deus que dá o dom e não a empresa e instituição que dá cargo. Não tem imposição de mão, por exemplo, quando eu citei no outro vídeo, quando impuseram mão sobre Saulo e Barnabé, se não estou enganado, pode ser que eu troquei o nome aqui, mas eles oraram para Deus mostrar quem eles mandariam para um serviço missionário. Deus disse quem era, daí eles só impuseram as mãos para despedir eles. Mas quem deu a ordem, quem disse quem era e deu o dom, isso foi Deus. Então dá para ver que onde tiver esses cargos não tem dons. Me provem na Bíblia onde tem no Novo Testamento, onde fala em pastor, se não está no grupo dos dons gratuitos, que está junto com outros dons e todos têm o mesmo peso. Não é que o pastor manda mais que o diácono. Não. Lá é dom de profeta, dom de mestre, dom de profeta, de apóstolo, etc, etc. São 9 dons. E a pessoa pode ter os 9 dons, ou nenhum. Né? Mas é Deus que dá, e se ele permanecer é para toda a vida. Não é a escadinha que vai subindo. Agora você vai ser promovido, eu vou te tirar o dom de presbítero e te dar de evangelista. O que achou? Então, gente, não podemos continuar mais, mas quer dizer assim que quando vierem com Hebreus 7 e 8, esse texto aí não é doutrina para dízimo, coisa nenhuma. Você está querendo mostrar a superioridade de Melquisedeque, que representava Jesus, que chegou ao ponto de Abraão dar dízimo para ele, e ele abençoou. E está dizendo o texto ali, 7.5 está deixando claro, e mais, todo o contexto ali diz, do 7, né, capítulo 7. Que queria mostrar que quem era Melquisedeque, que era superior a Abraão, tá? Então, outra coisa também, para encerrar, é que o pior é alterarem os textos, viu? No original hebraico, diz ali o 7.8 de Hebreus, diz que homens que morrem
Se aqui recebem dízimo homens que morrem. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer assim, porque ficaram os que não creram no Messias, e até que o templo foi derrubado no ano 70, eles ficaram dando dízimo ali. Por isso que Paulo disse aqui, dão dízimo, recebem dízimo homens mortais. Ali, porém, daquele que testifica que vive. Ali, porém, daí volta para trás, volta para o tempo que Abraão deu pelo Melquisedeque, e não no templo dos apóstolos. Viu como tentaram torcer? Tá? Quando você leu lá o 7.8, lá, quando diz, aqui recebem dízimos homens que morrem, ali, porém, daquele que se recebem, daquele que se testifica que vive. Está falando de Jesus. Mas daí, esse fim do versículo volta para trás. Ali, porém, está se falando que Abraão deu dízimo para Melquisedeque representando Jesus. Que hoje sabemos que ele ainda vive. Mas aqui recebem, não é que a congregação recebia. É os que não creram no Messias e continuaram lá no templo por um pouco de tempo, e depois o templo foi derrubado. Mas aí, quando Paulo falou, ainda estava de pé. Viu como nós temos que estudar para não passar vergonha e não enganar as pessoas? Nós não temos mais tempo de continuar hoje, eu falei rápido e deixei muita coisa fora. Mas escute esse vídeo várias vezes, se você tem dúvida, e veja, e leia os textos e veja se não tem fundamento. Até lá.